vamos trabalhar agora o tema de hoje, né? Vamos agora saber o porquê estudar a história do nome, né? O porquê disso. Vocês vejam bem, eu gosto muito desse tema. Inclusive, eu inicio o meu curso de mediação familiar sistêmica com uma dinâmica sobre a história do nome dos meus alunos. Todos contam a história do seu nome. Por quê? Ao ouvir a história do nome, a gente já se conecta com o sistema familiar da pessoa, com a hierarquia no casamento, com uma rede de pertinência. Quando a gente vê que um vizinho, uma pessoa de fora, nomeou o nosso filho, que é um ato de poder dos pais, aí a gente já diz assim, em qualquer conflito, qual a opinião dessa pessoa? Essa pessoa tem uma influência nessa família. Então, a gente começa a ver essas fronteiras também. Como é que elas são muito fechadas, muito abertas? Então, nós sempre que ouvimos a história do nome, isso nos conecta com nossas crenças, com nossas lealdades, com a expectativa que nós temos, que a mãe, que o pai tem quando fica grávida, a primeira expectativa, o que pensou, o que queria, os sonhos projetados. Então, é muito importante, principalmente para nós mediadores, que eu vou falar para vocês assim, quando abrimos uma mediação, a primeira coisa que fazemos é qual o nome da senhora, qual o nome do senhor, como gostaria de ser chamado. Essa segunda pergunta ela é obrigatória, porque tem muitas pessoas que não se sentem à vontade nem contempladas com seu próprio nome. E utiliza-se de outros artifícios, do segundo nome, apelido, e não quer ser chamado pelo nome de batismo. Então, por aí vocês vejam a importância de estudarmos a história dos nomes. E para dialogarmos esse tema aqui, está, que vocês já ouviram tanto aí falar, né? A professora Angélica, minha professora, que é a professora de vários aqui, que também trabalha e se interessa por esse campo de estudo. A professora Angélica, ela tem assim um vasto currículo. Eu vou ler um pedacinho, que é para poder a gente não se delongar muito. Depois vocês vão no site e ver a página inteira do currículo de Angélica. Vou só fazer uma rápida leitura. Como ela se diz, ela se vê, ela não se diz, ela se vê. Ela se vê mulher, mãe, avó, pedaleira e cicloativista, com matéria veiculada no programa Globo Repórter do dia 10 de julho. Negócio é sério. Psicóloga clínica de casais, família individual. Professora de cursos de graduação, pós-graduação. Professora, supervisora e orientadora na especialização em psicoterapia sistêmica. Membro do grupo de pesquisa de pós-graduação da Católica. Aqui conosco, na mediação familiar sistêmica, ela vai trabalhar com 2 workshops. O workshop sobre genograma e o workshop sobre mitos e lealdades familiares, que são, assim, 2 temas que eu sou assim, extremamente apaixonada, então entreguei a minha professora para fazer o workshop. Além disso, ela é mestre em família, cujo tema de pesquisa foi a nomeação de filhos adotivos. Então, quem mais eu poderia convidar para falar sobre por que devemos estudar a história dos nomes, lealdades e expectativas. Com a palavra, professora. Agora eu tenho que... Oba, depois dessa apresentação, né? Não precisa mais nada, né, Dalva? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma honra ser convidada por Dalva para participar desse meeting sistêmico e dos workshops que a equipe sistêmica
estará oferecendo no longo desse ano que vem, desse ou do ano que vem, não sabemos quando, mas estamos nos preparando para isso. Isso. Né? Dalva ela se coloca, e eu também me coloco sempre. Uma vez que alguém foi meu mestre, meu professor, eu acho que o bom discípulo, ele reconhece o mestre o tempo inteiro. Quando o discípulo se torna mestre, é quando ele continua reconhecendo seu mestre. Quando o discípulo pensa que ele é o mestre, ele deixa de ser o mestre. Então, eu também sou uma eterna discípula de minhas mestres e mestras, viu, Dalva? É um prazer muito grande, eu adoro falar de nomes, né? Eu tenho esse pé no nome, esse coração no nome, toda no nome, desde criança. Eu lembro que eu tinha o hábito, eu nasci em Salvador, mas a minha infância foi no interior de Sergipe. Eu até troco, às vezes eu penso que eu nasci por lá, até porque eu não vi quando eu nasci, né? Me registraram e disseram que eu nasci em Salvador. Eu acredito nisso, mas minha família é sergipana, e então lá no interior, eu adorava, eu sempre fui uma menina muito esperta, né? E gostava de dar os nomes às crianças. Eu achava que o pessoal colocava nomes muito estranhos, as mães, os pais colocavam os nomes muito estranhos. E eu era um pouquinho snob, né? Uma criança um pouquinho metida. Eu adorava me meter na vida dos outros. Eu digo sempre isso. Eu era metida, me metia na vida dos outros. E isso foi acontecendo. Tem crianças que hoje já são adultas que se chamam Ângela Maria, porque eu achava Ângela Maria bonita, então pedia para os pais colocarem o nome e eles colocavam. Tarcísio, e assim foi. A minha vida foi essa. E eu sempre, a meus irmãos, eu dei o nome a alguns, sugeri, pitaquei, minha mãe aceitou. Então, para vocês entenderem um pouco por que isso, já estava na minha matriz essa história de pensar no nome e saber da importância no nome da vida da gente. Até porque eu recebi um nome quando eu nasci. Esse nome tem uma carga, uma força muito grande para mim. Eu honro muito quem me deu esse nome, quem escolheu este nome. Então, acho que também por isso eu fui exatamente buscar e pesquisar sobre nomes. Né? Sempre me interessei, sempre li tudo que eu via sobre nomes. E quando eu fui ingressar no mestrado, eu tinha uma amiga querida, Sinara Dantas Neves, havia sugerido que eu apresentasse um projeto de um material que eu já havia escrito. Mas na hora que eu estava escrevendo o projeto, já bem em cima da hora do tempo, porque estava me decidindo se faria ou não, meu filho e minha nora, né, estavam grávidos da minha neta Marina. E surgiu essa história do nome da criança. E aquilo começou a plantar uma semente em mim de pensar no nome. E aí eu escrevi esse artigo, esse projeto de pesquisa, a partir do texto de uma carta que eu estava fazendo para meu filho sobre a importância de que ele desse atenção na escolha do nome dessa criança. Não mandei essa carta, óbvio, eu tenho o hábito de escrever as coisas para poder ir diluindo em mim qualquer sentimento, qualquer pensamento, depois eu vejo se eu mando ou não. Não havia necessidade de enviar essa carta, era uma coisa muito minha. E quando essa amiga sugeriu que vamos fazer, ela ia fazer o doutorado, vamos fazer o mestrado, eu falei, só se eu for pesquisar uma coisa que eu goste muito. Aí eu lembrei desse texto que eu havia escrito, que não era um texto, não era uma carta de uma mãe para um filho. Na verdade, era um projeto de pesquisa, porque eu colocava nesse texto todos os argumentos de todos os autores que até o momento eu conhecia, que alertavam e falavam sobre a importância do nome. Então, o projeto estava quase pronto, né? Só precisava estruturar como um projeto, apresentei, e ao apresentar fui selecionada e assim fui. Cheguei no mestrado com uma ideia do que é que eu iria pesquisar, só que ao ingressar, minha orientadora era uma pesquisadora sobre nomes. Eu não tinha conhecimento até então, porque, como eu disse para vocês, o projeto eu escrevi faltando poucos dias para fechar a seleção de mestrado, né? Ingresso dos projetos. Então, a minha orientadora já tinha feito a pesquisa que eu estava pensando, mais ou menos, e aí eu delimitei a pesquisa na nomeação de filhos adotivos.
né? E foi muito interessante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela mais tarde para vocês. Mas foi algo muito rico, porque me levou a ir ao encontro de algo que até então ninguém havia pesquisado sobre o assunto, né? Então, no decorrer dessa conversa, eu vou falar sobre isso. Só estou dizendo agora para que vocês possam entender como é que eu chego nessa pesquisa com nomes. Cor-de-rosa nunca é um lugar para quem tem crianças. Como assim? Eu não devia estar falando essas coisas. Uai, diminutivo de boyborn. Não fui eu que inventei. Sou Karma. Meu nome não é nenhum Karma. É Coraline. Caroline. Coraline Jones. Não está provado, mas eu ouvi falar que nomes comuns como Caroline induzem os outros a não terem maiores expectativas sobre a pessoa. Para quem ouviu, eu peço para que vocês possam pensar um pouquinho sobre a frase que o garoto diz para a menina quando ela diz o nome dela. Recente, a Dalva começou esse encontro falando de netos. Esse filme, a semana passada, você vê como as coisas acontecem. Caiu na minha mão, que a minha neta pediu para assistir um filme comigo, ela assiste na casa dela, eu assisto aqui, e a gente fica no celular conversando sobre o filme. E me chamou a atenção porque no início logo do filme, o garoto pergunta, a menina entra numa casa nova, a história de uma menina que entra numa casa, muda de endereço, vai para uma casa, uma mansão, que é da avó daquele menino, e ao entrar naquela casa, ela entra num buraco. Metaforicamente, quando ela abre essa porta que entra no buraco, a gente vai passando a entender, né, quem pensa um pouquinho nessas questões de subjetividade, de inconsciente, de que forma que as metáforas falam para a gente, vai nos propor pensar, fazer uma analogia com o processo de uma pessoa tomar consciência de si, né? Tomar consciência da sua vida, do que vive, porque às vezes a gente vive a vida e não toma consciência do que está vivendo na vida. Então, quando ela passa, atravessa esse portal, a primeira coisa que ela faz é encontrar com alguém que questiona ela sobre o nome dela. Então, eu inicio esse encontro falando sobre isso para dizer para vocês, assim, a importância que eu considero que é o nome, que inclusive aparece em histórias, né? Os poetas, os artistas, trazem muito essa perspectiva da gente questionar um pouco sobre a história dos nossos nomes. De alguma forma, isso aparece. Então, eu quero que vocês também agora pensem um pouco, cada um vai pensar no nome de vocês. Quem tiver papel e caneta aí vai anotar o nome, anotar o seu nome e olhar para ele um pouco e pensar sobre esse nome que você tem. Maria, João, Silas, qual é o nome como que você se identifica? Pronto. Então, todo mundo já pensou sobre o seu nome? Foi alguém? Então, todo mundo, a pergunta foi, qual é o seu nome? Né? Por que essa pergunta? Porque o nome é um som que a gente ouve geralmente vindo da voz do outro. Então, pensar nesse nome que eu digo o meu nome. Existem, nas tribos indígenas, existem rituais onde a pessoa é convidada a repetir o seu nome em momentos de crise e o grupo repetir o nome dessa pessoa para lembrá-la que ela existe. Porque a gente existe, né, a partir de um nome. A segunda pergunta, que eu sempre faço e que às vezes nos cursos, no workshops, nas minhas aulas também de formação, ou as minhas aulas em qualquer lugar onde eu vou, eu gosto sempre, né, de iniciar com alguma dinâmica em que eu vou perguntar o nome da pessoa, a história do nome, para conhecer um pouco mais da pessoa e da sua história. Às vezes, quando eu faço essa pergunta, me chama a atenção que as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem quem lhes deu o nome. Desconhecem de onde veio esse nome, quem foi que lhe nomeou. Então, a segunda questão que eu coloco para que vocês possam se fazer agora é quem foi que lhe deu esse nome? Se você sabe, até porque no final da nossa conversa a gente vai ter espaço para compartilhar um pouquinho do que a gente pensou, refletiu sobre isso, porque uma aula só é boa quando tem participação. Nesse momento, por esse modelo, fica difícil a gente fazer uma interação enquanto está fazendo uma apresentação, né? Por questões para organizar a sala, mas
é muito bom que ao final nós possamos conversar um pouquinho sobre o que eu estou trazendo aqui como ideias que eu tenho. Pode ser que alguém tenha outras ideias e as minhas ideias, juntas com as ideias outras, elas vão crescer. Então, qual é o seu nome? É uma pergunta. Quem lhe deu esse nome? Porque, às vezes, como eu disse, existem algumas pessoas que desconhecem. E quando elas vão, principalmente no processo terapêutico, como psicóloga, que atendo indivíduo, família, casal, trabalho com formação de psicoterapeutas e de psicólogos, uma das coisas importantes é a gente a pessoa ir ao encontro da sua história. Que a história serve para isso, para nós irmos nos conhecendo e conhecendo aqueles que fizeram parte dessa história. A outra questão também que às vezes as pessoas desconhecem e quando elas tomam conhecimento num processo terapêutico, isso é muito importante, no direito isso também vai ser importante, que às vezes existem rivalidades familiares, contendas familiares que começaram lá na nomeação das crianças. Né? Existem relações que o conflito começou, o conflito não é pelo conflito que aparece, não é exatamente pelo que aparece. Às vezes são ressentimentos, mágoas, acordos mal feitos, que uma coisa simples seria o nome de um filho, termina sendo algo conflituoso. Então, quem foi que fez a escolha? Como é que foi essa escolha? E o que é para você o seu nome? É outra coisa que eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho. O que é para você o seu nome? O que é esse nome? Respira, todo mundo respira um pouquinho, respondido essas perguntas internamente. Respira e vamos passar para a próxima pergunta. E agora eu pergunto e a gente vai pensar sobre o que é mesmo um nome. Para o direito vai ser uma coisa, não é? O nome. Para algumas pessoas o nome, inclusive, é a honra. Tanto que é comum nós ouvirmos alguém dizer assim, eu ouvi muito isso, hoje nem tanto, mas eu via muito as pessoas dizerem assim, não, meu nome não pode ser manchado. Né? Pessoas que fazem qualquer negócio, né, que ficam inimigas de outras pessoas se macularem o seu nome. Seja com uma dívida, né? Questões mesmo que eu já ouvi muitas questões a respeito disso. Você faz um financiamento no nome de alguém e alguém não é nem pelo valor, é pelo fato de ter manchado, maculado o nome daquela pessoa. Leva a pessoa a um conflito, né? Leva um conflito existencial do indivíduo para com o indivíduo, do indivíduo para com o outro indivíduo e que compromete, às vezes, o relacionamento. Então, essa é uma pergunta. O que é um nome? Um nome, né? Um nome, inicialmente, é a identificação pessoal. Né? É minha identificação. Quando você me pergunta como é seu nome, que eu digo, meu nome é Angélica, eu estou me apresentando para você. Se eu lhe disser que meu nome é Maria Angélica, eu estou dando uma outra conotação nessa apresentação. Meu nome é Maria Angélica, mas se você me chamar de Maria, só Maria, muitas vezes eu não vou, na maioria das vezes, vai ficar chamando o tempo inteiro. Dona Maria Silva, eu não vou me identificar, porque a minha identificação é Maria Angélica Vitoriano da Silva, conhecida como Angélica. Então, o nome é a identidade da gente, a identificação pessoal. A minha primeira identificação é com o meu nome, mas é também uma identificação social. A sociedade me conhece a partir do meu nome. Você fala assim, Dalva Luz. Vou usar o nome de Dalva porque é um nome incomum, né? Dalva Luz. No ramo do direito, as pessoas já vão identificar. Se falar Angélica Vitoriano, tem gente que eu não conheço, que nunca me viu e que sabe quem é a Angélica Vitoriano. Socialmente, sabe, é uma psicóloga, é uma professora. No ciclo familiar, vão conhecer como a mãe de fulano, Angélica, mãe de fulano, esposa de cicrano, mas, de um modo geral, para a sociedade,
é a minha identificação. Tanto é que o indivíduo, para o direito, os advogados vão me corrigir, né? Mais do que eu já vi, o indivíduo só nasce para a sociedade quando ele é registrado, nomeado. Inclusive, hoje já existe a obrigatoriedade. Alguns anos atrás, as leis já levaram a esse ponto de ter obrigatoriedade, porque a criança já sai do hospital com a documentação, com tudo com prazo, inclusive, para registro. Anos atrás, as pessoas ficavam, inclusive, sem registro, anos e anos. Existem casos de que a criança era chamada por um nome tal e 5 anos depois, 3 anos depois, vai ser registra com outro nome. Um belo dia, a criança vai, ou aquela pessoa fica adulta, vai identificar que o nome que ela recebeu não é o nome que ela é conhecida, que ela é identificada na família. O nome também é um atributo, a gente atribui a uma criança. Quando a criança vem ao mundo, a gente atribui um nome, dá um nome para ela. Então, o nome é dado, você não escolhe o seu nome. Hoje já existem condições, né, que você pode escolher o seu nome, né? Caso você não se identifique com esse nome, tem algum constrangimento, existem condições, situações em que o indivíduo pode trocar de nome, né? Mudar o seu nome. Mas, via de regra, o nome é dado pelos pais. Inclusive, algumas vezes, algumas pessoas não se identificam com esses nomes que recebem, né? Não gostam do nome que recebem. Isso, se a gente for pensar no aspecto psicológico, tem muitas questões para se compreender, para se entender desse indivíduo que, às vezes, tem um conflito com esse nome. E, às vezes, não é porque é um nome feio, não é porque é um nome incomum. É porque tem algo na pessoa que ela não se identifica com aquele nome. Então, ele é dado, você não escolhe. Mas, muitas vezes, a depender da situação, a pessoa pode mudar esse nome. Aí já é estudo para os advogados. O nome é um direito que a gente tem, mas é um direito instituído, né? Tem um filme que é Abril Despedaçado, de Walter Salles. Começa o filme com um garoto num lugar bem deserto, no sertão, inclusive, da Bahia. E alguém chega e pergunta como é o nome dele. Ele diz menino. Ele não tinha nome. Então, o indivíduo não é conhecido socialmente enquanto ele não tem um nome. A partir do momento que a gente recebe o nome, a gente tem uma identidade. E ele é uma marca. Assim como uma tatuagem que marca o nosso corpo, ele é uma marca indelével, né? Então, esse nome nos marca. E à medida que há uma identificação maior com o meu nome, ele se torna muito mais uma representação minha do que o que, na verdade, ele poderia ser para quem não se identifica com esse nome. Então, ele marca a nossa subjetividade. O fato de ter o nome Angélica, com certeza, trouxe marcas em aspectos da minha vida que foram amalgamando no meu ser. Então, ser chamada de Angélica, ouvir esse nome, que tem uma sonoridade, que tem um significado, que tem uma representação social, que tem uma representação para quem escolheu, um significado para quem escolheu, que quando essa pessoa escolhe esse nome, tem uma intenção. Esse nome marcou a minha subjetividade. Certamente, se eu fosse chamada Diana, de alguma forma, também teria uma representação para mim. Que o nome vai amalgamando, vai formando, marcando aspectos da nossa subjetividade. Seja para o bem, seja, talvez até, em aspectos que a gente não considere tão bons, de sofrimento, mas ele é uma marca. E como eu disse, o fato de ter recebido esse nome, com certeza, traz aspectos que marcam a minha história de vida. Ele me aproxima, me distancia de algumas pessoas,
Existem pessoas que se aproximam da gente só pelo nome. O vínculo começa, a relação começa a partir daquele momento que eu digo meu nome. Angélica é o nome da minha avó. A Angélica, é um anjo. Então, e isso aí já vai aproximando ou distanciando às vezes. Então, esse nome, com certeza, vai marcando a história da minha vida, porque as pessoas que entram, ficam ou saem da minha vida, elas vão fazendo parte da minha história, assim como eu faço parte da história da vida delas. E vão influenciando na formação da minha subjetividade, especialmente quando criança. Uma criança vai ouvindo o nome, todos nós fomos criança um dia, não nascemos com 60 anos, né, Dalva? Não. Então todo mundo vai ouvindo seu nome, vou ouvindo meu nome, 60 anos ouvindo Angélica. Então isso vai amalgamando o meu ser. Inclusive, um nome pode mudar um destino. Parece brincadeira, mas um nome pode mudar um destino de uma pessoa. Pense naqueles nomes que têm um tônus muito denso na vida do indivíduo. E o indivíduo vai, já que marca subjetivamente o indivíduo vai compreendendo e vai se formando a partir daquele nome, ele vai entendendo que ele pode ser, né, algo que ele, se possivelmente com outro nome, não teria essa influência. Por exemplo, quando eu estava meu filho para nascer, eu pensava, eu já contei isso numa live, inclusive. O nome dele, eu pensava em botar Demétrios, o gladiador, nome grego. O pai pensou, não, ele um carinho de meigo, de um menino mais sensível, mais artístico, não admitiu esse nome. Com certeza, meu filho Demétrios, as brincadeiras com ele seriam de lançar uma força. Como ele trouxe um nome, ele recebeu um nome, ele recebe um nome ligado à arte, embora ele não seguiu a arte, mas as brincadeiras eram outras com ele, né? As brincadeiras eram outras com aquele nome. Então, o nome vai fazendo isso com a gente. Ele vai interferir também no sistema relacional. Por quê? Muitas vezes você tem um nome que foi dado em homenagem a um membro da família que tem um conflito com outro membro da família, né? E aqueles indivíduos passam a olhar para aquele novo membro que recebe aquele nome com algum distanciamento, mesmo que não seja uma coisa tão consciente, né? Pense o que é você receber um nome de alguém que foi uma pessoa que não fez bem a alguém da sua família, que houve um rompimento. Essas histórias que eu trago, esses exemplos, são bem baseados em observações, da escuta clínica. Porque a pesquisa que eu fiz com os nomes, eu fiz com os filhos adotivos, né? Um grupo de jovens que tinham sido adotados. Como não era uma escuta terapêutica, não dava para trazer determinados pontos. Mas esses dizem respeito muito marcante à subjetividade, às relações, é muito da escuta. A gente vai escutando, sempre vai nos fazendo ouvir histórias de nomes. E existem aqueles que aceitam seus nomes, né? Então, existem pessoas que aceitam outros nomes e outros que têm verdadeira angústia com o nome e sofrem, não é, a ponto de terem concedido o direito, a ele ser concedido o direito de fazer uma troca de nome. Então, nomear pode estar, né? Quando a gente vai nomear um filho, também a gente pode pensar que a nomeação pode estar, ao se nomear uma criança, ao nomear um indivíduo, a gente pode estar transmitindo mitos e legados de uma família. Por exemplo, aqueles nomes que você traz em homenagem a membros da família, em homenagem a heróis, né? Às vezes você identifica uma determinada situação familiar e que você gostaria, né? O casal, naquele momento, pensa em um determinado mito familiar, o mito do herói, o mito
da vitória. Então, vai nomear a partir desses mitos e legados. Quando a gente nomeia, inclusive, quando se nomeia em homenagem a membros da família, é muito comum que essa nomeação, por trás dessa nomeação, esteja esse desejo inconsciente de manter um legado familiar, de se manter um mito familiar. E aquele membro que recebe aquele nome, ele pode ser o guardião de algum mito familiar que está se transmitindo naquele momento. Porque o nome, quando a gente vai nomear, o nome, ele inscreve o indivíduo quando é nomeado, ele está inscrito no desejo do pai e da mãe. Às vezes entra em conflito, porque nomeação é um movimento que, o nomear os filhos, é um movimento, é uma decisão que às vezes gera conflito nos casais. Eu vejo muitos casais que negociam. Se for menino, vai ser fulano que vai dar. Se for menina, é fulana. Ou o contrário. Se for menino, é ela. Se for menina, é ele. Então, existem aquelas negociações. Mas quando a criança nasce, ela não nasce como uma tábula rasa. O indivíduo não nasce como uma tábula rasa. Ela não está isenta, né, de expectativas, de desejos. Nele está inscrito um desejo. Quando a gente nasce, está inscrito um desejo, né, que é como se fosse um texto escrito por um pai e por uma mãe, ou por uma mãe, ou por um pai só. Existem as situações em que só um dos membros assume a parentalidade. Então, ao nomear, a gente pode estar transmitindo também mitos e legados familiares. Os nomes, né? Os nomes assinalam publicamente o valor que os pais desejam. Então, os pais tornam público aquele valor, né? Aquilo que é importante para eles. Tanto que as pesquisas sobre nomes, nós vamos encontrar as diferentes motivações para nomeação, né? Então, os nomes assinalam publicamente o valor que os pais desejam voluntariamente ou não atribuir à sua progenitura. Por que voluntariamente ou não? Porque algumas vezes isso pode acontecer, segundo esse autor, Singli, essa autora, Singli, que não é uma coisa, às vezes não é voluntário, às vezes é arbitrário aquele fato de nomear. Ela vai falar sobre isso exatamente. Então, a gente vai atribuir à progenitura um nome, né? Como se o nome fosse, na verdade, ela vai nos dizer, uma antecipação dos investimentos que os pais queriam fazer nos filhos. Então, um investimento, e aí quando ela fala investimento, a gente pode ficar pensando que é investimento financeiro. Às vezes pode ser também, né? Mas, na verdade, não é esse investimento, é investimento psíquico, né? Eles estão investindo psiquicamente naqueles filhos. Porque quando o filho nasce, quando eu disse, tem um desejo, né? Tem um desejo de continuidade. Você vê que, inclusive, as avós falaram aqui muito, né? No desejo de continuidade, no desejo de manter a existência, de manter-se vivo através do outro. Então, há um investimento no desejo. E o desejo, muitas vezes, pode estar relacionado às questões também que não foram atingidas, concretizadas, situações que não foram concretizadas por nós. E a gente pode nomear com uma intenção, inclusive inconsciente, de que aquela pessoa possa vir a fazer, né, algo que a gente considerava que ficou pendente na nossa vida. Eu queria, né, um desejo de ser uma médica famosa, por exemplo. Eu vou escolher o nome de um médico com a intenção de que, ou de alguém que cometeu um ato histórico. Porque existe, quando a gente pensa na nomeação, a gente tem que pensar que existem motivações inconscientes, né? Elas aparecem no plano consciente, a pessoa diz, porque esse nome é bonito, mas essas motivações são
muitas vezes inconscientes. Então, quando eu nomeio, quando um pai e uma mãe dão um filho com o nome de uma avó, de uma tia, de um tio, Parou. isso é importante pensar, que é de nomear os filhos como filho, Júnior. Então, é como se há um investimento de manutenção dos legados, de muitas vezes de cumprimento de dívidas que não são dívidas materiais, mas são dívidas existenciais muitas vezes, que se transmite para esses filhos. Então, a nomeação é uma prática social comum. Em todas as sociedades, a gente vai encontrar a prática de nomeação. Vai variar, né, de cultura para cultura. Né? Podem existir culturas, por exemplo, os índios eles vão nomear, eles têm um ritual para nomear, tem uma forma de nomear. Na nossa cultura, né, nós temos outra forma, uma forma específica. Nós temos uma tradição de escolher os nomes das crianças antes delas nascerem. Né? Nós não esperamos a criança nascer, ninguém espera a criança nascer. Ainda tem alguns raros casos que dizem assim, eu tinha algumas opções de nome, eu esperei nascer para poder ver como é que seria. Mas, geralmente, raramente, muito raramente, vamos encontrar alguém que tenha deixado para escolher o nome da criança depois que ela nasceu. Sempre você já tem uma opção. Pode acontecer casos que você tenha uma opção de nome, 2 ou 3, e quando nasce você muda. Mas, geralmente, a gente tem uma opção de nome. Então, o nome vem antes do indivíduo. Quando o indivíduo nasce, geralmente, ele já tem um nome, que já foi pensado nele, já foi investido nele, todas as expectativas, que é juntar, às vezes, o nome do pai, da família do pai com a família da mãe, a família dos pais, a família só do pai, dos avós, por exemplo. Existem famílias que fazem junção de nome dos 2 avós, das 2 avós, de uma tia muito querida. Né? Então, é uma forma que a gente já deposita. E quando você deposita, muitas vezes, esse nome, você deposita essa expectativa de que essa pessoa corresponda. Eu estou fazendo uma homenagem, mas geralmente a gente já tem algo antecipado. Então, o indivíduo, quando nasce, ele já nasce depositário de um conjunto infinito de expectativas que o nome dele, muitas vezes, é quem vem marcando essas expectativas. E cabe a esse indivíduo, no decorrer da sua existência, né, e entendendo isso e se desprendendo um pouquinho ou não. Então, inclusive, a nomeação, ela é um parâmetro, né, de antecipação, né, dos pais, né, eles sentirem aquele bebê existente. E quando se nomeia, geralmente, os pais sentem mais a presença da criança na vida deles. É como se, a partir do momento que nomeou, ele sentisse como se existisse. Como a partir da nomeação, mesmo sem a criança ter nascido ainda, ele já assume a identidade e já assume uma relação ali, um lugar naquela relação. Então, é um parâmetro de antecipação, né? O bebê se torna real, naquele momento o bebê se torna real, ele assume um lugar naquele grupo familiar. E também vem junto com as expectativas que os pais têm ao nomear, elas podem remeter ao significado da criança para os pais. Então, é um significado, por exemplo, um casamento que foi difícil, né? Houve muita oposição ao encontro do casal, ou uma criança uma gravidez, 2, 3, 4, 5 tentativas, e aí não engravida. Quando consegue engravidar, a escolha desse nome pode estar relacionado a essa vitória. Então, o nome, o significado pode ser de vitória. Digamos que eu boto, não que todas as pessoas que se chamam Vitória a escolha do nome tenha sido baseada nisso. Mas
Geralmente, né, existem casos em que ocorreram dificuldades na gestação, ou a criança nasceu muito fraquinha, ou em casos de adoção, inclusive quando eu fiz a pesquisa nos registros de adoção, via que era muito comum dar-se esse nome de Vitória, né? Os pais adotivos nomearem as crianças com o nome de Vitória, por conta da criança ter sobrevivido, né? Então, o nome, ele é um investimento que os pais fazem nos filhos e que muitas vezes neles está contido, no nome está contido projetos, né, que os pais têm para com os filhos, os pais ou quem nomeia, né? Às vezes a criança que é nomeada não é pelos pais, mas os avós, muito comum, há algumas gerações atrás a gente encontrava muito avós que nomeavam os netos. Então, eles estão associados aos projetos de representações futuras. Então, se tem uma representação de como aquela pessoa será, o que aquele indivíduo representa naquele grupo familiar, através do nome. Para algumas tribos indígenas, inclusive, o nome é a música do ser. Então, é a canção que se vai ouvindo por toda a vida. E eles dizem, inclusive, que é o sopro do espírito. E, de fato, a gente ouve o nome da gente, né? É como se a nossa alma retornasse a gente. Alma no sentido, assim, do sopro da vida. É como se o sopro da vida, quando se alguém está muito desanimada, você escuta o seu nome. Quando alguém lhe chama por seu nome, como no início da aula diz, a gente pergunta o nome da pessoa e como ela quer ser chamada. Então, quando alguém é chamado, você escuta o seu nome, você se sente presente e pertencente àquele grupo. Se eu aqui identifico alguém pelo nome, por exemplo, eu conheço a Lana, a Eliette, se eu falo o nome delas, elas se sentem presentes e pertencentes a mim, mais próximas a mim. Então, esse nome nos aproxima, né, das pessoas. E como ele é uma antecipação de projetos, a gente pode também dizer que os nomes são um exemplo, né, de nomes que são passados como legados familiares. A minha orientadora, Elaine Rabinovich, ela fez uma pesquisa junto com a professora Costa e Franco, e ela disse que o nome pode ser, inclusive, uma profecia. Porque, né, a gente questionando quanto é difícil para o indivíduo não ser influenciado pelos legados. Então, assim, pode ser, inclusive, mesmo a profecia. Porque o nome contém toda essa carga de expectativa de quem nomeia em relação ao indivíduo que é nomeado. E aí entramos num aspecto que é muito presente na nomeação, que é o nome, como os nomes da gente, eles trazem podem trazer representados as lealdades familiares junto com essas expectativas. Né? Quem já é da assistência sabe, nós temos um psicoterapeuta, Bandormen Ninage, que ele escreveu, estudou, pesquisou sobre as lealdades familiares. Ele vai dizer que os compromissos de lealdade são como fibras invisíveis, né? Porém, elas são resistentes e que mantêm unidos fragmentos complexos da conduta relacional, tanto nas famílias como na sociedade em seu conjunto. Então, quando a gente dá um nome como um compromisso, atrelado a esse compromisso de lealdade com o sistema familiar, nós estamos transmitindo ali legados, né, familiares, podemos estar atrelando aquele indivíduo a toda uma história familiar. Porque os nomes vão indicar muito as tramas familiares, as tramas de vínculos, de pertencimento, de relações, de boas relações, geralmente, nos nomes. Porque as lealdades familiares a gente pode definir em termos morais, filosóficos e políticos, mas também psicológicos. E as lealdades, elas falam da confiança, do mérito e do compromisso e ação, mais do que das funções psicológicas do sentir e perceber e de conhecer. Então, quando a gente nomeia, quando a gente dá um nome ao indivíduo, a gente está atrelado a um sistema de lealdade a nossa família de origem, a gente está
cumprindo, não é? De acordo com o que Naji quis dizer, a gente está cumprindo um contrato, como se fosse um contrato, uma dívida que a gente tem com um membro da família, uma dívida que pode ser, e é geralmente uma dívida de gratidão, de reconhecimento a esse indivíduo. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora da minha pesquisa. Quando eu pesquisei as expectativas e lealdade na nomeação de filhos adotivos, para ficar uma apresentação mais dialógica, mais clara, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu encontrei alguns eixos de análise. Um deles foi família, que se subdividia entre família de origem, família adotiva e as relações familiares. A minha escuta na pesquisa me direcionou a construir esses 3 eixos de análise. O de família, dividido nesses outros 3. O outro eixo de análise foi a adoção e o outro a nomeação. Aí eu pude encontrar, né, que a nomeação ela estava associada às expectativas parentais. Pensem vocês, eram filhos adotivos. Não tinham sido crianças gestadas, né? Eles vinham de famílias, todos vieram de famílias que viviam a impossibilidade de um ou do outro, mas na verdade é do casal. Quando existe uma impossibilidade de um ou do outro, na verdade a impossibilidade é do casal, de ter filhos biológicos. E essas famílias escolheram, na verdade, um deles não era pela impossibilidade, era um homem solteiro que decidiu adotar uma criança. Né? Os outros foram de casamentos com filhos. Essa foi uma história, inclusive, muito bonita. O rapaz trabalhava hoje não se chama de orfanato, numa instituição onde acolhiam crianças, né, que tinham sido abandonadas ou entregues para adoção. E esse rapaz tinha uma criança que tinha uma deficiência visual, né? A criança apresentou sempre muita dificuldade. Desde que ele foi bem pequeno para essa instituição, ele era professor dessa instituição e eles fizeram um vínculo muito bom e ele cuidava muito dessa criança. E um belo dia a criança pediu para ele, ele era professor da instituição, mas a criança pediu que queria ser filho dele. Então, se ele podia ser filho. E ele adotou esse jovem, é uma relação muito bonita. Ele fez parte da minha pesquisa e, após isso, eu passei a conhecê-lo melhor. Foi uma forma, inclusive, de aproximação. Então, eu fui encontrando isso, que estava associado às expectativas. Esse foi o único membro que não recebeu um nome novo, porque ele já tinha uma idade mais avançada quando ele foi adotado, quando o processo de adoção veio a acontecer, e ele não foi nomeado pelo pai. Ele apenas, eu digo apenas, mas corrijo. Foi muito e foi significativo para ele. Ele teve apenas o sobrenome dele trocado. Ele tinha uma identificação, eu vou dar um exemplo aqui, não lembro qual foi o exemplo que eu dei na pesquisa, mas eu vou dizer aqui como se fosse, o nome dele fosse João da Silva, e ele foi, quando saiu a autorização, fez-se um novo registro, ele passou a ser João dos Santos. E eu lembro que quando eu fui pesquisar, fui à residência dele, foi um primeiro encontro, uma primeira entrevista, e numa das conversas, ele me pegou uma caixa de fotografias. E nessa caixa de fotografias, ele destacou uma foto que era dos 10 anos dele. E nessa foto dos 10 anos dele, tinha um painel atrás com o nome dele, que ele havia trazido quando estava no orfanato, João da Silva, digamos que fosse. Ele me escolheu essa foto e me disse, essa foto é a única que eu tenho com o meu nome que a minha mãe e meu pai me deram. Então, me chamou muita atenção, porque aí eu pergunto para ele, o que é que você achou disso? O que é isso para você? Não, eu gostei muito que meu pai me deu outro nome, ou me registrou, eu sou filho dele, eu tenho o nome dele, mas foi difícil para mim, porque eu me ouvia chamar como João da Silva, e depois de algum tempo eu passei a ser João dos Santos. E esse João da Silva, o que era para você? Pergunto eu. Ele disse, porque esse João da Silva trazia a história de alguma coisa que minha mãe quis dar para mim.
falava do meu pai e da minha mãe. Com certeza, minha mãe que escolheu esse nome. Então, mesmo ele não tendo modificado o nome, mas sim o sobrenome, que era o sobrenome, como era um nome curto, ele era reconhecido assim, como se fosse o João da Silva. Para ele era importante ele manter aquela marca, porque o nome, como eu disse, marca a nossa subjetividade e marca a nossa história. Então, aquele garoto, mesmo não sabendo, nunca tendo estudado expectativas e lealdades, ele entendeu que o nome dele, quando ele recebeu aquele nome daquele jeito que era, havia ali uma expectativa direcionada em relação a ele. Quando ele muda esse nome, né, mesmo com todo o reconhecimento, agradecimento, todo o bem que foi para ele, que era para ele, que é para ele, ter sido adotado, ter esse homem como pai dele, ele reconhece que aquilo ali tem uma outra sonoridade para ele, aquele nome tem uma outra sonoridade, ele tem dificuldade de se adaptar a essa nova sonoridade nos momentos iniciais, e ele sente que ali muda o curso da vida dele. Tanto é que ele disse, eu agora sou diferente, eu não sou mais João da Silva, eu sou João dos Santos. Então, a pesquisa foi feita nesse sentido, né? Jovens que tinham sido adotados, exceto esse caso que foi adotado só pelo pai. Os demais eram um casal normativo e heterossexual e que tinha tido tentativas frustradas de gestação durante o casamento. Então, com relação à nomeação, eles falam, eu encontro que eles acreditam que o nome está associado às expectativas mesmo dos pais e que era o desejo desses pais de colocar na família. Então, eu achei muito bom porque é diferente alguém que é filho biológico, que recebeu um nome e um pai, ou que recebeu o nome de um pai e de uma mãe biológica. Os jovens que foram adotados e que receberam o nome de seus pais adotivos, eles compreendiam que quando o pai ou a mãe deu aquele nome para eles, aquele pai e aquela mãe estava querendo colocá-los naquela família. Porque meu pai, uma delas dizia assim, porque meu pai sonhava ter uma filha com nome francês, porque o nome do meu pai tem uma sonoridade ou uma origem francesa, ele queria ter uma filha com esse nome. Então, quando ele dá esse nome, é como se ele estivesse marcando nela a introdução mesmo, a entrada dela naquele sistema familiar. Então, eu percebi que os indivíduos sentiam que o nome identificava e favorecia a adesão ao sistema familiar. Aqui eu fiz um recorte de algumas falas. Me identifico, quando eu pergunto sobre o nome, a pessoa diz, me identifico, até porque se minha mãe e meu pai me deu esse nome, é porque deve ter algum propósito para eles. Eu fiquei muito tempo com ele, eu não queria mudar, não queria mudar. Não sei, tinha que deixar, tinha que mudar, parará. Aqui o texto aparece exatamente como a pessoa disse. Esse é o jovem que teve o nome que mudou. Porque ele fez meu primeiro aniversário, que houve a mudança. Acho que eu não me sentia da família. E aí eu acho que meu pai não me sentia que eu era da família. Por isso mudaram porque eu sou filho dele. Esse também foi do rapaz que teve o nome dele mudado. Os critérios de escolha da nomeação, eu encontrei 2 critérios de escolha para a nomeação de filhos adotivos. Foi a estética e a fantasia. Estética, quando a gente escolhe o nome por estética, é porque a gente vai dizer que o nome é bonito. Né? É um nome bonito, tal nome é bonito. E fantasia, quando é aquele nome que remete a uma história. Alice, conta de Alice no País das Maravilhas. Arthur, porque remete à lenda do rei Arthur. Não é o seu, não, viu? Então, a gente é só exemplificando que a gente vai escolhendo de acordo com a estética. Nesse caso, desses jovens que eu pesquisei, eu identifiquei que o nome deles foi escolhido por estética e fantasia. A menina diz, meu pai disse que achou muito bonito. Acho que foi um livro. Mas o nome de meu pai é francês e o meu também. Aí a expectativa do pai de que ela fosse ela disse que fosse pertencer à família, vem através do nome, joga o nome francês. Ela tinha um nome afrancesado. A outra diz que vem dos dois. Tanto que se eu casar e se eu quiser mudar meu nome, ela falando do sobrenome, ela vai tirar o sobrenome
do marido. Vai ficar, não vai tirar o sobrenome, ela vai ficar com o sobrenome dos dois. Ela disse bem que as mães têm, que a tia tem. E aí a outra disse que foi com o nome Fantasia, que era personagem muito guerreira. Era uma personagem de novela, eu até sabia qual era a novela, que era muito guerreira, determinada, tinha um brilho no olho. E aí minha mãe disse, esse é um nome bonito para nossa filha. Então o casal escolhe por Fantasia. E desde pequena eu tenho um brilho no olhar. Os pais escolheram o nome por conta de uma personagem de uma novela, que era até Bruna Lombardi, que era a personagem dessa novela. A menina é morena, tem os olhos escuros, mas ela se vê projetada naquela imagem que foi a expectativa dos pais, dela ser uma guerreira. E que ela tem um brilho no olhar. Desde pequena eu tenho um brilho no olhar. Um olhar de querer fazer as coisas. Eu sempre fui muito realizadora. E eu fui observando que os filhos adotivos, os indivíduos adotados, se consideravam parte das famílias adotantes, tendo em vista ter sido nomeados por elas. Então, o que vem a confirmar aquela hipótese que é dada sobre nomeação, aqueles autores que eu pesquisei, alguns autores que eu pesquisei, e que eles diziam que a nomeação, na nomeação, os pais depositam expectativas, projetam desejos, aparecem as lealdades familiares. Então, a pessoa se sentia parte integrante da família porque recebeu um nome. E que os critérios que foram usados, né, que os pais adotivos usavam para nomear os filhos, são semelhantes aos que os pais biológicos usam. E expressam também as expectativas e as lealdades familiares. É tanto que a gente vê que dificilmente, raramente, uma criança que é recebida num lar por adoção, que passa a fazer parte de um grupo familiar, são poucos, alguns casos acontecem, mas são poucos, que ela conserva o nome que ela tinha anteriormente. Geralmente as famílias, quando registram as crianças, elas dão outro nome. Até porque, geralmente, as crianças, uma grande maioria de crianças que está em orfanato, não tem vai ter um registro. Ela, às vezes, é registrada, ela recebe o nome daquele orfanato. Às vezes, o nome foi dado por um membro da instituição, médico, enfermeira, assistente social, alguém da instituição deu o nome. E os pais, ao receberem, eles querem dar o nome que é deles, porque eles sonhavam com a criança. Então, quando a gente recebe uma criança, a gente recebe com o sonho da gente, o desejo da gente. E um filho que vem por adoção, ele também é gestado, independente da idade. Ele não é gestado no ventre, mas ele é gestado no inconsciente daqueles que o acolhem por adoção. Então, os critérios são semelhantes aos filhos biológicos. E que as expectativas, o que é que são expectativas? São regras que são implícitas num sistema familiar. Elas são intensificadas. Os pais, as crianças que foram adotados e que receberam nomes por seus pais adotivos, eles sentiam que eles expressavam que essas expectativas que os pais têm com relação a eles, para eles é muito potencializada, é como se ele tivesse que responder ainda mais a expectativa desse pai. E que a nomeação era uma forma de transmissão. Então, se o meu pai, a minha mãe me nomeou, acreditou que eu ia ser uma guerreira, a história dessa menina que recebeu um nome a partir de uma novela, de uma personagem de uma novela, é muito interessante, porque ela disse assim, eu sou guerreira, meu pai e minha mãe me disseram que eu era uma guerreira, que eu era uma vencedora, e que me deram esse nome porque eu sou uma vencedora. Então, ela acreditava, assim, ela introjetou todas essas expectativas do seu sistema familiar. Então, que a nomeação é uma forma de transmissão, né? E que, às vezes, ela é correspondida pelos filhos através de escolhas profissionais. Então, você recebe um nome, a expectativa vem naquele nome, e aí aparece, muitas vezes, uma escolha profissional pautada a partir daquelas expectativas. Às vezes, os companheiros, a repetição, aparecem repetições de padrões. Por exemplo, pessoas que recebem nomes de outros membros da sua família. Então, às vezes, eles repetem um determinado comportamento, um determinado padrão de funcionamento,
Porque a ele, muitas vezes, foi depositada a expectativa de ser, né, de certa forma, como aquele membro querido era e que foi escolhido por conta disso. O nome foi escolhido por conta disso. E aí, quando a criança nasce, a pessoa começa a atribuir àquela criança, além do nome, características da personalidade, do comportamento, que não é incomum a gente fazer, a gente faz muito isso, independente de ter ou não o nome. A gente olha para uma criança e diz, é a cara da avó, né? Não só a cara, o comportamento, faz igual ao avô, meu Deus do céu, estou vendo o pai escrito. Quantas vezes a gente não diz isso? A gente está atribuindo àquela criança aquele comportamento. A criança está recebendo aquilo e aí vem, vou ou não seguir isso, ser leal ou não a isso que está sendo atribuído. Então, às vezes, você recebe o nome de um avô que era um membro honrado, respeitado na família, e a criança tem o legado de, né, foi um vencedor, aquele avô, a criança tem o legado de corresponder àquilo, ou foi uma pessoa boa, generosa. Era uma pessoa tão boa, a criança vai ouvindo, a gente vai ouvindo. Então, o nome vem carregado dessas expectativas inconscientes. E a gente não faz isso por mal. Eu fiz, você faz, o outro faz, todo mundo vai fazendo um pouco. Porque é bonito, porque é um nome leve, porque é um nome... A gente vai nomeando, só que a gente sabe que por trás disso existem essas expectativas. Então, nos filhos que foram recebidos por adoção, as questões relativas à origem, elas tinham um componente, né, que era biológico, um fundamento biológico, hereditário e genealógico. E aí a inscrição, o nome fazia com que essa pessoa se sinta inscrita na cadeia vertical da humanidade, na cadeia vertical daquela família. E na pesquisa que eu fiz, eu encontrava um conflito, uma dupla lealdade, um conflito de lealdade quando eu vi que os indivíduos, ao mesmo tempo que se sentiam gratos, né, bem felizes, e às vezes não queriam nem falar sobre isso, por ter recebido o nome daqueles pais que os adotaram, eles também sentiam, de alguma forma, a ligação com a família biológica, mesmo quando não quer falar sobre, não queria pensar sobre. Então, a minha pesquisa me levou a pensar sobre isso, a discutir sobre isso, que existe um sistema de dupla lealdade que aparece na nomeação dos filhos adotivos e que esse sistema de dupla lealdade está relacionado à família de origem com a família adotiva. Na época, eu até aqui não daria para passar, porque defendia de ter um aplicativo que roda o programa, e eu não tenho nesse computador aqui agora. Eu criei uma imagem, né, semelhante à imagem do átomo, em que essas questões ficavam rodando em torno do self do indivíduo, pensando como a gente fica vinculado a essas expectativas. E pensar sobre isso, sobre a nomeação de filhos adotivos, me ajudou a ampliar tanto a questão da nomeação, quanto ampliar o conceito de lealdades familiares. Porque o discurso familiar presente na escolha do nome do indivíduo imprime marcas que antecederam a nossa existência. A gente pensar e receber o nome, ela antecede, porque antes de nascer, você já é pensado. Antes de nascer, você já é pensado a partir de um nome. Existem casos de casais, de pessoas que... Criança. Eu já ouvi casos de pessoas que era criança quando pensou, quando eu crescer, que tiver um filho, vai se chamar seu nome tal. E quando casa, vai ter que fazer uma negociação com esse companheiro, porque não vai, né? Como é que vai ser esse nome? E às vezes tem que negociar, inclusive, com todo o sistema familiar, com sogra, com sogro, com toda a família. Existem situações em que a nomeação é quase que uma audiência de conciliação familiar. Por onde é que nós vamos, né? Então, os nomes, quando eu vejo na clínica, eu vejo que os nomes, eles indicam muito as tramas familiares. Isso é bom em qualquer situação, tanto clínica como de mediação. Como é que são essas tramas? Eles sinalizam a dinâmica relacional. Quando eu pergunto para vocês, quem escolheu o nome de vocês? Como foi o processo de escolha? Eu estou pedindo para vocês entrarem no sistema familiar de vocês e pensarem
sobre a dinâmica das relações, das famílias de vocês, quando vocês estavam chegando ao mundo, quando vocês estavam sendo nomeados. Eles vão falar também dos nossos vínculos de pertencimento, né? E quem está mais vinculado a quem? Quem nomeou, às vezes foi um membro da família, foi uma tia. Então, como é a formação do vínculo dessa família com essa pessoa? Eles vão falar também os nomes muito do processo de diferenciação, como é que o indivíduo se diferencia do sistema familiar, que é uma outra questão a se pensar, a gente vai ver lá na frente lealdades familiares. Então, por isso que é importante a gente pensar quem escolheu o nome, como escolheu, por que escolheu, qual foi o contexto que escolheu de escolha. E aí eu trago, assim, para a gente finalizar e vocês poderem ouvir um pouco sobre um pouco de poesia, né? Uma poesia de um índio muito conhecido, Cacaverá. É um texto que ele publicou em um dos livros que ele escreveu. Ele vai dizer que Cacá é um apelido, um escudo. E o nome da gente é um escudo mesmo, né? Um escudo que nos protege. Existem inclusive crentes que acreditam, existem situações em que as pessoas imaginam que colocar o nome, por exemplo, quando você já se ouviu muito, não gosta de a pessoa botar o nome na boca do sapo. Né? Era muito comum se ouvir isso há algum tempo atrás, quer dizer, fazer uma maldição com o nome da pessoa. Então, o nome é algo tão sagrado na vida da gente, né, que a gente tem até brincadeiras que diz que se colocou o nome daquela pessoa na boca do sapo, quando se desejava o mal. Então, Cacá vai dizer que o nome é um apelido, é um escudo, é algo que nos protege. De acordo com a tradição indígena, né, uma palavra pode destruir uma pessoa. O poder de uma palavra na boca é o mesmo que uma flecha no arco, de modo que, às vezes, usamos apelidos como patuás. É nome de guerra, né? Verá Jecupé é meu tom, ou seja, meu espírito nomeado. De acordo com esse nome, meu espírito veio do leste, fazendo um movimento para o sul. Olhe como ele faz uma análise do nome dele, de onde é que vem o nome dele e para onde leva. Como é que foi ser nomeado naquela tribo? Entoando assim um som, uma dança, um gesto do espírito para a matéria. Porque o nome nos torna, né, indivíduos sociais, que nos apresenta ao mundo uma assinatura registrada da alma, me faz algo como neto do trovão, bisneto de Tupã. É dessa maneira que somos nomeados na tribo, né? Para que não se perca a qualidade da natureza de que descendemos. Cacaverá em terra de 1000 povos. Júnior, filhos e netos. É uma questão mesmo assim que traz muita... É um desafio muito grande para quem traz um nome desse. Para algumas pessoas, elas nem se dão conta, né, do quanto é desafiante ser um júnior na vida. Outras pessoas, né, estou falando isso a partir de uma perspectiva, né, de um olhar da psicologia, de um olhar clínico, né, de um olhar clínico. Eu vejo o quanto algumas pessoas buscam assim, um movimento muito grande, realizam um movimento muito grande para se diferenciar no sistema familiar, para poderem ser e fazer, né, as coisas por elas, pensar e ser elas mesmas. Porque muitas vezes, e como eu disse, é depositado uma carga muito grande de que o indivíduo seja o seguidor, o representante daquele que o antecedeu, né? O júnior. Existem casos e estudos, inclusive, de júniors que às vezes nunca crescem, porque eles são júnior a vida inteira. Então, a pessoa que busca isso para outras pessoas, não faz diferença, não faz, né? não tem nenhum sentido para mim, mas para alguns outros, sim. É um desafio muito grande, porque parte de você é designado, é delegado a você corresponder a algumas expectativas e muito grande. Às vezes a responsabilidade é muito grande. Pense o que é ser
um neto de um... não quero falar porque é nome político. Deixa eu ver o nome. Tem um sobrenome de Neto ou de Júnior, de um Magalhães, vou usar assim, de um Magalhães. A gente associa o tempo inteiro essa pessoa a outro que representou, a uma figura, por exemplo, a figura política. É uma figura política. Você ter tido um avô, então você traz uma responsabilidade muito grande. E quando você traz um nome, além de trazer de tudo, ainda traz um nome que o liga diretamente e que lhe coloca nessa condição de ser Júnior, de ser Neto. Então, o indivíduo trabalha para ser ele mesmo. É um desafio muito grande. Isso é muito comum encontrar pessoas que lutam nesse sentido, para sair desse lugar de ser o Júnior, de ser o Neto. Quando vai trabalhar a nomeação do indivíduo, vai fazer o genograma, que a gente vai trabalhar a nomeação, aí o indivíduo vai encontrar, vai descobrir qual foi o conflito, o que foi que aconteceu no sistema familiar, no momento da nomeação. Uma vez eu encontrei uma pessoa, um caso, em que essa pessoa recebeu o nome de uma namorada do pai. Essa jovem até tinha o nome de uma ex-namorada do pai, A mãe sabia que aqueles segredos familiares não se fala sobre, mas se sabe o que é. Então, a mãe sabia que a filha estava sendo nomeada, que a garota foi nomeada por conta dessa antiga namorada. E tinha um desconforto muito grande da garota na relação dela com a mãe. Trabalhar esse nome, um belo dia, vai se fazendo, vai se avançando no processo, ela vai conversar com a mãe e sobre o nome dela. E quando ela vai falar sobre o nome, aí a mãe escapa essa história para ela. Como foi libertador para essa menina quando ela descobriu, né, qual era o desconforto que ela tinha com relação ao nome e qual era o desconforto que a mãe não a chamava pelo nome. A mãe nunca chamou a filha pelo nome. Ela usava um outro nome para chamar a garota. Ela viveu anos e ela tinha um mal-estar, um relacionamento ruim com a mãe, e ela ainda salientava isso. Ela nem pelo nome ela me chama. Na verdade, ela não sabia o que estava por trás desse conflito inconsciente que existia entre ela e a mãe. Uma mãe perdeu 2 filhos, um casal perdeu 2 filhos, 2 gestações. Todos 2 ela tentou botar o mesmo nome no filho. Só quando ela mudou o nome do 3º filho que ela vingou a criança. Então ele dizia assim, a pessoa dizia assim, eu sou sobrevivente porque meu nome foi mudado antes de eu nascer. Minha mãe descobriu que aquele nome tinha alguma coisa que não funcionava. É uma história muito importante para a gente pensar, que ela recebeu um nome, foi um óbito na família, né, durante a gestação da mãe. E a mãe resolveu dar o nome do pai para essa jovem, só que deu um nome transformado no feminino, né? Então, são outras formas de escolhas, assim, uma homenagem que foi feita a um pai que faleceu e ela trouxe o nome desse pai como uma expectativa, um desejo, né, de uma mãe de manter viva aquela pessoa que ela havia perdido exatamente no momento da gestação daquela filha. Meu nome é uma coisa assim, interessante, né? Porque foi dado pela parteira, o meu nome. Eu gosto muito do meu nome, porque, como eu nasci no dia 12 de junho, se costumava colocar os nomes de acordo com o santo do dia. Né? E o meu nome ia ser, o santo do dia 12 de junho é Santo Onofre. Olha só, Santo Onofre. Aí, a parteira, quando minha mãe disse que meu nome seria Onofra, aí a parteira olhou e disse, não faça isso com ela, não. Olha só, uma bonequinha com esse nome, Onofra, como é que vai ser ela quando crescer?
Aí sugeriu Eliette, minha mãe acolheu e eu gosto do meu nome. Sofia, eu que escolhi. Aí, olha só, aí é interessante, uma coisa bem a pensar. Quando os avós escolhem os nomes dos netos, né? Existem, inclusive, a gente já, na clínica, a gente já sabe como é que é a relação daquela avó, daquela família. Então, uma avó que está presente, uma avó que participa, uma avó que a nora ou o genro é da sua filha, é a filha de sua filha, né, Eliette? É, filha de minha filha. Meu genro que acolheu, sugeriu, pediu para eu participar. Nedjane no nome é quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo nome que a gente. Né? Você encontra pessoas, você vai descobrir a idade, você descobre às vezes a idade pelo nome da pessoa. Né? Geralmente as angélicas são da minha idade, exceto a Angélica da televisão, que é bem mais nova e que eu comecei a ficar chateada, senti como se fosse bullying quando ela apareceu na televisão, porque as pessoas começavam a me perguntar, vai de táxi? Se tivesse Uber, eu ia responder, não, vou de Uber. Mas naquela época não existia Uber. Então, o nome tem isso, muito importante. No direito, tem alguém do direito que pensou alguma questão, pode fazer alguma contribuição, que esse meet é um bate-papo, não é, Dalva? O mediador, né, não vai fazer um processo psicoterapêutico, mas é importante que ele possa compreender. Até porque, se ele compreende, ele abre porta, ele pode abrir portas e janelas, eu digo sempre que se não abrir uma porta, pode abrir uma janela, ou pode abrir uma venezianazinha, para que a pessoa traga a consciência o que é que de fato está acontecendo e possa até realizar um trabalho, né, de um acompanhamento familiar para não levar um sistema, não perpetuar, não repetir no sistema familiar uma questão que já vem lá de trás como um legado familiar. Eu acho que a gente tem que guardar como herança o que é bom. Olha, eu quero perguntar sobre se nesse estudo se fala dos significados dos nomes. Porque eu, inclusive, até já influenciei algumas pessoas assim, explicando que o significado do nome é muito importante. A gente vê isso até na Bíblia, né? As pessoas até tinham seus nomes trocados a partir de um determinado momento. Como, por exemplo, Pedro, Jacó. E os nomes bíblicos todos têm um significado. Isso também acontece em outras culturas indígenas, como a moça falou, Itana, orientais e tal. E também tem nomes que não têm um bom significado. E as pessoas que acreditam assim nessas coisas... Não, isso assim, tem estudo, inclusive, de nomeação, não só do significado. O significado é importante, assim, como na clínica eu trabalho muito a importância da pessoa explorar o seu nome em todas as dimensões, né? Da escolha, de como foi escolhido e do significado. Às vezes, o fato de saber o significado do nome já faz com que a pessoa compreenda alguns aspectos que ela traz com relação, alguns sentimentos que ela traz com relação ao nome. Uma das coisas que nós temos observado ultimamente é que alguns anos atrás se dava muito nome de santo às pessoas. Sim. E nome de santos vinculados, inclusive relacionados à religião afro-brasileira, né? A religião afro. E com um estudo, inclusive, que foi feito pela professora Elaine Rabinovich, com uma antropóloga, colega, Lívia Fialho, elas observaram com a mudança de... Hoje nós temos uma comunidade evangélica muito grande. E como ter nomes que estavam associados à igreja ou ao candomblé trazia um mal-estar para a pessoa com relação a esse nome. Ah, sim. Por exemplo, a pessoa tem um nome, digamos, algumas pessoas não, mas na pesquisa elas encontraram esse aspecto da religião, que é se você chamar de Yara. Eu vou dar um exemplo aqui, não é um exemplo que tenha, não.
Iara está relacionado à tradição, a um culto, acho que é das águas, a mãe das águas, não sei o quê. A pessoa mudou de religião. E aí, ou então Bárbara. Por exemplo, esses nomes ligados a santos ou a entidades, né, do candomblé, como às vezes a pessoa, quando muda de religião, ela não se identifica mais com aquele nome. Ela não sente que aquele nome a represente. E passa então, até também a se sentir desconfortável, né? mas eu queria falar também esse aspecto assim. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Quando Regina Casé teve a primeira filha, eu não sei se ela tem mais de uma, eu sei que quando ela teve uma filha, o nome da filha dela é Benedita. Aí ela fez um comentário que toda vez que alguém pronuncia uma bênção, seja bendita, seja abençoada, e isso influencia no destino. Quer dizer, na Bíblia é assim. Os nomes têm uma energia, uma vibração. No Oriente, muito acontece isso. Eu creio também que, tanto entre os indígenas como os africanos, é a mesma coisa. Mas, como a senhora falou, a questão cultural. Você viu que no início eu falei para vocês. Você viu que no início eu falei para vocês de que as pesquisas... Era o nome de santos, né? Que tinha até uma folhinha que a pessoa ia lá e olhava. Hoje é o dia de São Fulano. Está falhando o seu áudio. Melhorou? Voltou? Tanto, viu, Glaucia? Tá ouvindo? É tanto que quando no início eu falei para você, né, para vocês, de como o nome muitas vezes muda, traça o destino de uma pessoa a partir daquele nome. Bendita, então você acredita, o nome está relacionado à bênção. Sim. Né? Aí eu vi um exemplo de uma pessoa que me contou que o nome do irmão dela era Moacir, filho da dor. E o dela era Moema, aquela que adoça. Isso tudo ela, depois que descobriu, aí começou a ver. Então, assim, quando a Igreja Católica predominava, os nomes eram de santos, né? Predominava o nome de santos. Com o avanço dessa Igreja Evangélica moderna, que inclusive faz esse preconceito contra as religiões afros, indígenas, aí a gente vê muitos nomes bíblicos atuais. Agora cheio de Mateus, Tiago, Filipe, né? Você vê como a cultura, a época, né? Como tem o dado, esse dado é importante. Cultura, sociedade, época histórica, como isso é importante. E isso marca essas escolhas. Novelas, novela que está passando na época, tem épocas que todas as crianças tinham, todas as meninas tinham o nome de uma menina de novela. Então, existe também uma técnica de numerologia que estuda os nomes, inclusive a grafia, se tem 2T, 2L, quer dizer, isso também se faz hoje em dia. Quando vai nascer o neném, muita gente consulta uma numeróloga para ver que nome vai dar. Muitas pessoas que vão abrir uma loja, então, consultam uma numeróloga para saber o nome da loja, se vai ter prosperidade, se vai ter sorte, se vai ter muita gente. Isso é possível se fazer hoje em dia. Nome raro tem muita história. Então, ouvindo toda essa palestra, me veio assim muito claro as grandes reflexões que hoje a numerologia traz também, os significados, né? E tudo que você falou, tudo que foi comentado, a numerologia realmente ratifica tudo isso. Tudo que é a importância do nome na nossa vida, né? Do ocupar o nosso espaço com esse nome que é nosso. Da nossa individualidade, o nosso propósito de vida, né? A nossa missão, a nossa personalidade, a essência da nossa alma está aí nesse nome, né? Então, eu estou muito feliz de ter participado hoje desse encontro com vocês e é muita gratidão, tá? Obrigada. A minha mãe também tem um nome composto, é engraçado isso, é Maria da Glória. E o meu pai é o Mário José. Então, aqui em casa, todo mundo tem um nome composto. Quando tive a minha primeira filha, coloquei também Bianca, só Bianca. Agora, o meu ex-marido, quando foi registrar, acho que ele quis me fazer uma homenagem e colocou Bianca Cristina. Só que ela não suporta esse Cristina.
Ela só gosta do Bianca. Ai, como é engraçado, viu? Então, a aula foi maravilhosa, Angélica, maravilhosa, Dalvinha, e nos trouxe, assim, as grandes reflexões, né, sobre esses nomes que eu passei. São tanto dos meus pais, né, da nossa ancestralidade, como a minha, e já a denominação, a nomeação dos meus filhos, né? Coração mesmo, entendeu? Agradecer a presença de todos que esteve aqui, os que já saíram também, mas agradecer de coração e agradecer a Angélica essa assim, belíssima aula, esse conteúdo que eu já sabia que estava nela, eu não sou besta nem nada, eu sei do quanto ela... Ainda era aluna dela, você já fazia pesquisa com o nome, né, Angélica? E eu sou apaixonada por essas coisas também, então eu tinha certeza que essa aula de hoje ia ser rica demais, demais, demais. E estou, assim, em estado de gratidão, porque foi exatamente do jeito que eu imaginei. Você é uma estudiosa, também quando ela fala sobre lealdade, gente, quando ela fala sobre mito, lealdade, genograma, nome, a pessoa que tem, assim, além de estudar, sabe passar com essa tranquilidade, sentada, quieta, falou 2h30. Isso daí é o que faz todo mundo ficar sentado aguardando. Então, isso é maravilhoso. Parabéns, com simplicidade, com uma linguagem comum. Todo o seu mestrado traduzido, onde todo mundo pode acompanhar toda a sua fala. Então, eu me sinto assim, em estado de graça de ter você na nossa equipe sistêmica. E nós ainda vamos produzir muitos trabalhos juntos, com fé em Deus. A gente não vê normalmente, nem em cursos de pós-graduação. Exatamente. Gente, é a mediação familiar sistêmica. É assim que a gente vai conduzir, é assim que a gente vai fazer os novos mediadores. Conteúdos e com um olhar sistêmico para tudo que está em volta do mediado. Então, assim, eu estou em estado. Passo a palavra à Angélica para agradecer, para poder a gente abrir esses microfones e sorrir. Só sorrir. Então, eu quero agradecer a vocês. Assim, eu me senti... Eu estou em casa, né, gente? Estou em casa. Eu ia virar, mas... em minha casa, sabia? Hein? Eu estou lhe sentindo em minha casa. E eu estou me sentindo em casa com vocês, tentando, né, resolver essas questões, transpor as dificuldades que as redes nos impõem, porque você fica tentando ver uma pessoa, tentando ver outra, não sei para onde estou olhando, mas eu vou aprendendo, né? A vocês, adorei encontrar as pessoas que já existem na minha vida, que a gente não estava se encontrando lá, o Neuza, outras que estão sempre na minha vida, Eliette, Silas, que é ciclista como eu, até representante do ciclismo tem aqui. E essa menina, como é o Geórgia, pessoas queridas, e as outras que agora já são queridas também, que eu não conheço, Itana, outras que eu fui conhecendo hoje, Beata está aí também, não deu para ver todo mundo, os nomes de todos, todos os nomes, mas a gente não vê. Né, muito obrigada mesmo, fluiu. Qualquer dúvida, a gente está aqui para conversar sobre nomes. Horas e 5 minutos. Angélica, você realmente, ó, arrasou. Linda. Ela trouxe histórias, ó, que estava lá atrás. A gente vai lá, vai ser.